Olá, esse é o Agrocast. Meu nome é Amanda Tcheme Koyama e nesse episódio vamos falar sobre tópicos em sociologia rural. Primeiramente, o que é a sociologia rural e qual sua importância? A sociologia rural é o ramo que estuda as relações e estruturas sociais das áreas rurais e a sua cultura. Ela investiga como as estruturas do campo se relacionam com as urbanas socialmente, analisa temas como a produção agrícola, a posse da terra, a sustentabilidade e o impacto das políticas públicas no contexto rural. Essa área da ciência permite a compreensão do impacto de processos como o capitalismo e a modernização sobre o campo, explicitando temas como a desigualdade e êxodo rural. Estudar essa área é essencial para entender como o campo e a cidade estão interligados e como problemas enfrentados por um afetam o outro. A sociedade rural e urbana não são totalmente separadas, mas conectadas por uma escala gradativa, conforme Aldo Solari, 1979. Problemas urbanos e rurais se influenciam mutuamente, tornando impossível resolver um sem considerar o outro. Sendo assim, primeiro falaremos sobre as transformações no trabalho rural. As questões sociais e desigualdade. A desigualdade tem diversas origens, sendo uma delas a distribuição desigual de terras, que teve início com a criação das capitanias hereditárias, que contribuiu para que poucas pessoas adquirissem grandes pedaços de terra e gerassem latifúndios no país. Ademais, o processo de modernização agrícola, embora tenha aumentado a produção, também aprofundou desigualdades ao favorecer grandes proprietários com incentivos fiscais, técnicos e infraestrutura, como a abertura de estradas. Pequenos produtores, sem acesso à mecanização e tecnologia, enfrentam baixa produtividade e desvantagens comerciais, o que frequentemente os obriga a vender suas terras, trabalhar como empregados ou migrar para cidades. Esses fatores intensificam a desigualdade no campo e afetam a sociedade como um todo. Sobre o papel da terra. O papel social da terra é baseado em sua importância como um bem comum essencial à vida e à sociedade. Ele exige produtividade, uso racional dos recursos, preservação ambiental e respeito às leis trabalhistas. No entanto, essa função muitas vezes é negligenciada, especialmente por latifundiários que, apesar de alcançarem produtividade, não cumprem responsabilidades ambientais ou mantêm terras improdutivas, contrariando esse princípio. Acerca da urbanização e êxodo rural. Êxodo rural é um processo de migração em massa da população do campo para as cidades. Segundo estudos publicados pela Embrapa, o êxodo rural entre 1960 e 80 contribuiu com quase 20% de toda a urbanização do país, passando para 3,5% entre os anos 2000 e 2010. A modernização agrícola, com alta tecnologia e mecanização, favoreceu grandes latifúndios em detrimento das pequenas propriedades. A industrialização urbana, com maior infraestrutura e empregos, também impulsionou essa migração. Como resultado, houve expansão de periferias, crescimento de favelas, aumento de trabalhos informais, precarização das condições de vida e maior desemprego. A sustentabilidade e a agricultura familiar. A agricultura familiar desempenha um papel essencial na sustentabilidade rural, promovendo práticas agrícolas diversificadas e preservando a biodiversidade local. Responsável por grande parte dos alimentos consumidos no país, ela apresenta uma alternativa ao modelo de monocultura, além de fazer melhor uso da água, aplicar menos insumos químicos e utilizar o solo de forma mais sustentável. Nesse contexto, é essencial que a agricultura vá além do lucro e considere o bem-estar coletivo, tanto das comunidades locais quanto do meio ambiente. A agricultura familiar, por suas características, já adota práticas que favorecem esse modelo sustentável, valorizando o trabalho local e promovendo a inclusão de diversas gerações. Faremos agora um breve intervalo para o próximo bloco. Agora, abordaremos cultura e o trabalho no campo. Primeiro, podemos definir cultura como um conjunto de valores, práticas, crenças e normas que moldam as interações e identidade em uma sociedade. No contexto rural, a cultura vai além do folclore e abrange a totalidade dos modos de vida, refletindo também nos modos de trabalho, nas relações com a terra e nos laços comunitários. Essa cultura valoriza a preservação da terra, respeita aos ciclos naturais e orienta as práticas cotidianas, causando uma influência nos métodos de cultivo até as estratégias para um desenvolvimento sustentável. Transmitida de geração em geração, a cultura rural fortalece a identidade como uma sociedade e enriquece o patrimônio cultural das comunidades campestres. A cultura do trabalho e ética protestante. A ética protestante foi analisada pelo sociólogo Max Weber, que destacou como o trabalho é um valor e responsabilidade moral, o que é demonstrado na dedicação e comprometimento do trabalho agrícola. No ambiente rural, essa ética se reflete na valorização do esforço individual e da resiliência, como se o trabalho fosse, por si só, um fim e não apenas um meio de sustento.
Esse ideal pode ser observado em práticas agrícolas familiares e em cooperativas, onde o trabalho também é um valor cultural, que conecta gerações e sustenta a tradição. A cultura do consumo e as relações do trabalho. A cultura do consumo tem exercido uma influência cada vez mais forte sobre o meio rural, transformando não só as práticas agrícolas, mas também os valores e o ritmo de vida nas comunidades do campo. O trabalho, antes focado na subsistência e nos mercados locais, agora se volta para atender às exigências do mercado urbano e global, como no caso do Brasil, onde o agronegócio e as monoculturas exemplificam essa adaptação. Com isso, uma relação antes pautada pelo equilíbrio e respeito pela terra cede lugar a uma lógica de produtividade e eficiência. A pressão pela modernização, contudo, nem sempre respeita práticas sustentáveis nem valoriza as tradições locais, intensificando o êxodo rural e enfraquecendo a transmissão do conhecimento tradicional que fundamenta a identidade cultural do campo. A cultura e a alienação no trabalho. No contexto rural, a alienação no trabalho assume características próprias. A industrialização do campo e o avanço das grandes propriedades provocam uma perda de relação direta com o ciclo de produção. Muitos trabalhadores rurais, especialmente aqueles em atividades mecanizadas e na monocultura, acabam alienados do processo produtivo e da terra. O sentido de pertencimento e a identidade rural são diluídos, e a cultura comunitária é substituída pela lógica da produtividade e do lucro. Além disso, a migração para as cidades, em busca de melhores condições de trabalho, reforça o afastamento das novas gerações da cultura rural. Neste episódio, abordamos a relevância da sociologia rural como um recurso essencial para entender as dinâmicas sociais que estruturam a vida no campo. Refletimos sobre como essa área de estudo investiga temas cruciais como as mudanças do trabalho rural, os desafios relacionados à sustentabilidade e a importância da agricultura familiar. Também discutimos como a cultura e o trabalho se entrelaçam de forma inseparável, moldando identidades e práticas que impactam tanto a economia quanto o cotidiano das comunidades rurais. A sociologia rural nos mostra que o campo não é apenas um espaço da produção agrícola, mas também um espaço vivo, repleto de histórias, desafios e significados. Ao refletirmos sobre essas questões, percebemos a necessidade de valorizar as comunidades rurais e as suas contribuições para a sociedade como um todo. Além disso, compreender a cultura e o trabalho no campo nos ajuda a enxergar a riqueza de suas tradições e a importância de preservar sua identidade perante as pressões do mundo contemporâneo. Por fim, compreender as dinâmicas do meio rural não é apenas uma questão acadêmica, mas um passo crucial para a construção de uma sociedade mais equilibrada e justa. É na harmonia entre o progresso e a preservação que podemos encontrar soluções para os dilemas que atravessam tanto o campo quanto as cidades. Obrigada pela sua atenção. Meu nome é Amanda Tcheme Koyama e esse é o Agrocast. Até mais!